Olá, estamos aqui para mais uma aula de regência verbal e nominal, língua portuguesa, com vocês, professor João Carlos Rodrigues da Silva. Nossa aula de regência começa, logicamente, pela definição de regência, direto ao ponto. O que é regência? Regência, em relação à sintaxe, são aquelas relações necessárias que se estabelecem entre duas palavras ou expressões, uma das quais serve para complementar o sentido da outra. A palavra dependente denomina-se regida e o termo a que ela subordina, o regente, ou na ordem, o termo regente e o termo regido. As relações de regência podem ser indicadas pelas seguintes circunstâncias. Primeiro, pela ordem, como é que a gente dispõe os termos da oração, da sequência do enunciado. Pode ser indicado pelas preposições ou pelas conjunções subordinativas, de acordo aí com Celso Cunha e Lindley Sintra. Nesta aula aqui, nós vamos destacar tanto a regência nominal quanto a regência verbal, indicadas pelas preposições. Lembrando que regência é verbal quando a palavra que rege é um verbo, e a regência nominal quando a palavra que rege é um nome. Nome entendemos por substantivo ou adjetivo principalmente. Atenção para um detalhe importante. A regência indicada pelas regras gramaticais é muito diferente daquela usada no dia a dia, como nós veremos no decorrer dos exemplos. Nesta aula, repito, vamos focar no uso da regência nominal, da regência verbal, indicada pelas preposições. E, para você que não lembra, aqui estão as preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Um total aí de 17, divididas bloco a bloco em ordem alfabética para facilitar a memorização. Então essas palavras, né, esses vocábulos, né, essas preposições, são exigidas por verbos e por nomes. Alguns, né, exigem, outros não exigem. Por isso que eu estou colocando aqui entre parênteses, pelo uso ou pelo não uso das preposições. Sigamos em frente. Regência nominal. Regência nominal, como eu já adiantei, se refere aos casos em que os nomes, os substantivos, os adjetivos, os advérbios exigem uma preposição e, após essa preposição, vem uma palavra ou outras palavras, uma expressão nominal completando o sentido desses substantivos, adjetivos ou advérbios. Exemplos aqui. Essas palavras que estão listadas, acessível, acesso, adequado, desfavorável, equivalente, insensível e obediente, todas elas exigem a preposição a, esta preposição aqui. Então dizemos que este conjunto de palavras aqui regem a preposição a, exige a preposição a após elas obrigatoriamente. Mesmo caso aqui, um grupo de substantivos que faz uso da preposição de, ou seja, exige a preposição de após ele. Portanto, nós dizemos que cada uma das palavras, cada um dos termos desse grupo, exige a preposição de. Mesma coisa com entendido, indeciso, lento, morador, hábil, que exige a preposição em, ou a palavra responsável, que exige a preposição por. Vamos então agora à regência verbal. Regência verbal estuda a relação que se estabelece entre o verbo e o seu complemento. O verbo é o termo regente e o complemento é o termo regido, tá? E pode ser feito por intermédio de uma preposição ou não. Nesse caso aqui, a expressão a pátria pertence a todos, nós temos um verbo que exige uma preposição, no caso a preposição a, em seguida o termo regido. Então nós temos que o verbo com a sua preposição é o termo regente e o a todos é o termo regido. Bem, diante disso, já como vimos aqui, nós dizemos que este verbo é transitivo indireto, porque o termo regido liga-se a ele por intermédio de uma preposição, não está diretamente, precisa de um elemento que faça a cola, a união, a junção entre os dois. Vejamos alguns verbos e suas diferentes regências, né, mais interessantes aí usados no dia a dia nosso. Lembro que a regra gramatical, ou seja, a exigência da preposição,
muitas vezes é esquecida na fala cotidiana, na fala do dia a dia. Então é interessante que você fique atento ao fato de, ao falar, né, ser diferente do escrever, a fala ser diferente da escrita. Estes casos aqui, que nós estamos destacando da modalidade culta, são casos especificamente para a escrita. Vejamos aqui em ordem alfabética alguns verbos. Comecemos pelo verbo agradar. O verbo agradar você pode utilizar no sentido de fazer carinho, no sentido de ser carinhoso, né? Então, quando se utiliza nesse sentido aqui, é necessário que você esqueça a preposição. Não use preposição. Então, agradava o marido, a esposa agradava o marido. Nesse caso, nós chamamos o verbo de transitivo direto, porque ele se liga diretamente a este elemento aqui, sem a ajuda de preposição, que é o objeto direto. Isso aqui é apenas uma rápida revisão sobre sintaxe nossa. Bom, mas o verbo agradar também tem o sentido de contentar, satisfazer. Pode ser sinônimo de contentar e satisfazer. Nesse caso aqui, ele exige a preposição a. E aí a gente vai dizer que o que vem depois é um objeto indireto. Exemplo, o desempenho da equipe agradou ao professor. Verbo transitivo indireto porque ele exige a preposição a, obrigatoriamente depois dele. E ao professor aqui é o objeto indireto. E aí nós temos a junção, a combinação do a com o, formando o ao. Portanto, reprisando, se o verbo agradar está utilizado no sentido de fazer carinho, não use a preposição, não use. Se ele está usado, se ele está empregado no sentido de contentar, satisfazer, então use a preposição a. Verbo assistir. Verbo assistir, muito falado no dia a dia, que se usa também muito na escrita. Se ele for utilizado no sentido de ver ou de testemunhar, ou como sinônimo de pertencer ou de caber, então, em qualquer desses dois casos, é obrigatório que se use a preposição a, de acordo com a norma culta. Então, todos assistiram ao jogo da seleção. Por que ao jogo e não o jogo? Porque a norma culta diz, se ele é utilizado no sentido de ver e testemunhar, deve-se empregar o a. Assim também como quando se utiliza no sentido de ser de direito, de pertencer, de caber. Então, o direito de criticar assiste aos cidadãos. Então, nesse caso aqui, junta o a do verbo assistir e o a do verbo assistir nesses dois sentidos. Ao contrário, se utilizar no sentido de prestar assistência ou ajudar, não exige preposição, não precisa. Você escreve simplesmente aqui que ele assistia os acidentados. Repare que este os aqui é um artigo que pertence à palavra acidentados, não tem, portanto, preposição e a gente chama de transitivo direto. E se o verbo agora for o verbo aspirar? Se o verbo for aspirar, nós temos dois sentidos básicos. Primeiro, o sentido de respirar, de sorver o ar, de inspirar, pôr o ar para os pulmões. Então, neste caso aqui, não exige preposição. Aspiramos o ar puro no alto das montanhas. Aspirei o perfume gostoso que ela passou pelo corpo. Nestes dois casos aqui, note que não há nenhuma preposição. Por quê? Porque está utilizado nesse sentido aqui, com esse significado aqui. Se, ao contrário, ele for utilizado com um sinônimo de desejar, pretender ou querer, então a preposição a é obrigatória. Muitos aspiram a um bom cargo público com alto salário para o resto da vida. Esse aspiram aqui, portanto, exige a preposição a. Por quê? Que está no sentido de desejar, de querer. Diferença, portanto, de sinônimos, né, de emprego, de significado, decorrente de usar ou não a preposição nesse caso. Ou, dizendo ao contrário, o uso dele como A ou como B, como sinônimo disto ou daquilo, exige ou não a preposição. Outros dois verbos bastante comuns utilizados no dia a dia. É o verbo esquecer e o verbo lembrar. Há uma regrinha básica para esses dois. Sem pronome, sem preposição. Com pronome, com preposição. Como assim? Observe o quadro aqui da esquerda. Eu lembrei seu aniversário. Jamais esqueceremos esse ano. E esses são fatos que ela já esqueceu. Compare este quadro com o quadro aqui da direita, em que há elementos destacados em vermelho. Eu me lembrei de seu aniversário. Jamais nos esqueceremos desse ano. Esses são fatos de que ela já se esqueceu.
Observe que eu posso utilizar o verbo lembrar ou o verbo esquecer sem um pronome perto dele. Ou posso utilizar o mesmo verbo lembrar ou esquecer com pronomes perto deles. No caso, o me, o nos e o si. Quando se utiliza com pronome, você diz que ele é pronominal. Quando se utiliza sem pronome, diz que ele não é pronominal. O que vai diferir isso aqui? Quando eu não tiver o pronome perto, eu não tenho a preposição. Não tenho nenhum pronome perto, não tenho preposição. Eu tenho o pronome aqui, tenho o pronome me, então a preposição é o de. Tenho o pronome nos, a preposição é o de, que se juntou com esse para dar aqui o esse. A preposição de, porque eu tenho o pronome se bem aqui. Ou seja, com pronome, com preposição, sem pronome, sem preposição. Eis a diferença do verbo lembrar e o verbo esquecer em termos de regência, ou seja, em termos de exigir ou não a preposição. Vamos agora a mais dois verbos bastante usados no dia a dia. Verbo chegar e verbo ir. O que é que acontece com eles? Tchan, 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 tchan. Sempre exige a preposição a quando indica o deslocamento de x a y, de A a B, de um ponto a outro. Então, cheguei cedo ao colégio, irei ao colégio, chegamos ao banco, irei ao banco, vou ao interior. Todos esses casos, observe que o complemento, que está em amarelo, em cada um dos anunciados, liga-se ao verbo chegar ou ao verbo ir, tá? Ou ao verbo ir, por intermédio da preposição a. Cheguei a, irei a, chegamos a, irei a, vou a. É o caso de você ir de x, do ponto x, até o ponto y. Mas você vai, no caso, e volta. Quando você diz que vai para, a gramática diz que você vai e fica. Então, se você vai para o interior, significa que você vai e fica lá algum tempo, muito tempo, ou não volta. Mas se você vai, tá, e volta, deve utilizar a preposição a. Por isso que você diz, eu vou ao banheiro. Eu vou ao banheiro. Nesse caso aqui, os alunos pedem muito, professor, eu posso ir no banheiro? Não, você não vai no banheiro. Você vai ao banheiro, de acordo com a norma culta da gramática. Claro que esses verbos, o verbo chegar aceita todas as 18 preposições. Você pode pôr qualquer uma delas depois do verbo chegar. Vai mudar, claro, a circunstância que você chegou. Mas no caso de deslocamento de um ponto a outro, exige-se que seja usada a preposição a. Está claro? Então, siga em frente. Verbos obedecer e desobedecer. Esses dois aqui, antônimos, exige a preposição a. Não importa. Obedeceu ao regulamento, desobedeceu ao regulamento. Obedeceu às ordens, desobedeceram às ordens. No caso aqui, a crase, porque a palavra ordem é um substantivo feminino. Ok? Então, crase aqui, porque tem um a que pertence ao desobedecer e outro a que pertence ao substantivo feminino. Nesse caso aqui, o a pertence ao obedecer e o o pertence ao regulamento. Juntou os dois, deu essa combinação aqui. Ou seja, sempre exige a preposição a. E agora, uma perguntinha interessante. Estas duas placas estão adequadas? A norma culta. Obedeça à sinalização. Nós vemos muito nas estradas. Obedeça às normas de segurança, CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Isso aqui é utilizado nas empresas, muito. Essa placa é muito utilizada nas empresas, esse aqui nas rodovias. Obedeça à sinalização. Qual é a falha daqui? É justamente esse aqui. Como o verbo obedecer exige a preposição a, é necessário que eu ponha a crase aqui para que a placa fique ok, 100%. A mesma coisa aqui. Essas regrinhas aqui da CIPA, tem que vir com uma crase. Então, para que as duas placas fiquem ok, é necessário que você ponha as duas crases, dois sinais indicativos de crase, por conta de quê? Que o verbo obedecer ou o verbo desobedecer exige sempre a preposição a. Falou? Falou e disse. Verbos perdoar e verbo pagar.
Os dois não mudam de sentido, como a gente tem notado em alguns casos aí, por exemplo, o verbo aspirar, o verbo, né, visar. Mas, o que acontece? Há uma pequena diferença. Se o complemento dele for pessoa, você vai usar obrigatoriamente a preposição a. Se o complemento dele for um objeto ou uma coisa, você não usa, tá? Então aqui, nós pagamos ao vendedor e ao fornecedor. Precisa da preposição, porque aqui é gente, é pessoa. Né? Vendedor é pessoa, fornecedor é pessoa. Aqui, Deus perdoa aos pecadores. Por que usar o a? Porque pecadores é pessoa. Então, foi gente, foi pessoa, com o verbo perdoar e com o verbo pagar, usa a preposição. Não foi gente, não foi pessoa, retira a preposição. Nós pagamos o boleto e o fiado. Então, aqui não tem mais preposição a. Não é ao boleto. Né? Se eu escrever aqui ao boleto, estarei cometendo um pecado mortal gramatical que não vai ser perdoado. Então, sem a preposição. No caso, Deus perdoa os pecados. Por quê? Porque pecado é coisa, não é uma coisa, não é gente. Mas o pecador é gente. Então, é necessário que você faça a distinção. Claro que ambos os verbos podem ser construídos dessa forma aqui, em que você utiliza tanto um elemento com preposição quanto sem preposição. Basta que eu preste atenção qual deles é coisa. Pegue a mercadoria, pague a mercadoria, melhor dizendo, ao vendedor. Então, por que o ao vendedor? Porque aqui é gente. Por que a mercadoria sem crase? Porque aqui é coisa. Não há mistério de jeito nenhum. Poderia ser ao contrário também. Pague ao vendedor a mercadoria. A ordem dos fatores não altera o produto da gramática nesse caso. Mais um verbo muito utilizado no dia a dia, tanto na fala quanto na escrita, é o verbo preferir. O verbo preferir exige sempre que você use a preposição a antes do termo, do complemento, né, que está em segundo lugar após ele. Ah, e um detalhe importante, não use com esse verbo preferir as expressões comparativas mais que, menos que, mais do que, menos do que. Jamais. Ou seja, construa sempre enunciados dessa forma aqui, ó. Prefiro praia à serra, prefiro as praias às serras. Aqui eu tenho paralelismo aqui, porque aqui tem um artigo, aqui tem outro. Quando juntar os dois as, a craseado. Prefiro suco a refrigerante. Não é, eu prefiro mais suco que refrigerante. Essa é a linguagem coloquial. Na modalidade culta é preciso que você escreva desta maneira. Preferimos ir a ficar aqui esperando. Prefiro português a matemática. Ou seja, usado sempre a preposição a após o segundo termo. Primeiro termo praia, segundo serra. Praia, serra, suco, refrigerante. Então, antes do segundo, somente o azinho aqui antes do segundo termo. Certo? Muito bem. Namorar. Verbo muito utilizado no dia a dia. Não exige preposição nenhuma, ao contrário do que ocorre com seu uso na modalidade cotidiana da fala, no dia a dia. No dia a dia se diz muito, está namorando com alguém, está namorando com ela ainda, você está namorando com ela, está namorando com a fulana, com o cicrano. Então, isso aí é muito utilizado. O que é que se diz na gramática? Na gramática diz claramente que não se deve usar a preposição com. Então, é namora uma modelo. Então, o jogador de futebol Zé do Gol namora uma modelo loura. Romeu namorou Julieta até a morte. Não é com Julieta, né? Peri namorou Ceci. Peri namorou com Ceci. Não, Peri namorou Ceci. Tira o com, na modalidade culta. Mesmo que este namorando seja usado de forma metafórica. Estou namorando uma nova moto. Olha aí. Pero não mucho, mas ele está namorando a moto aqui. Se ele está namorando uma moto, namorando com. Ah, pode ser que dê casamento. Este é o amor aí. Verbo visar. Por fim. Verbo visar, no sentido de por o visto, rubricar. Né? Por o visto ou rubricar. Ou usado no sentido de mirar e apontar a arma para algum lugar. Ele não exige preposição. Não precisa. Então, se ele diz, se eu escrevo o atirador de elite, o sniper, visou o inimigo que estava a 800 metros dele. Então, visou o inimigo. Veja que não tem preposição aqui. Avisou ao inimigo, avisou o inimigo.
O chefe visou o documento, rubricou o documento. Mirou o inimigo, rubricou o documento. Se utilizado nesse sentido, como sinônimo desses verbos, sem preposição, não existe. Porém, se eu utilizar o verbo visar no sentido de querer, desejar algo, então obrigatoriamente eu tenho que, olha só, usar a preposição a. O gerente visava a uma promoção para supervisor. Ele sai desse nível aqui, mais baixo, na hierarquia da empresa, para o mais alto. Houve, portanto, um objetivo, a pretensão de sair daqui para cá. Por isso é utilizado o verbo querer. A desejar, pretender. Por isso, preposição a nele aqui. E não tem crase porque o uma já é um artigo indefinido. Não dá para usar um artigo indefinido e um outro a aqui definido ao mesmo tempo, com a mesma palavra, na mesma frase. Portanto, este aqui é o que nós tínhamos para chamar a atenção de vocês em relação a estes verbos que são bastante utilizados no dia a dia e também nas provas, nas questões dos concursos. Um abraço, até a próxima.